Empurraram-na para a frente antes que ela pudesse sequer recuperar o fôlego. Os pés descalços de Olivia arrastavam e ardiam no concreto frio. As risadas ecoavam pelo quintal como ondas quebrando. Alguém gritou que hoje era o dia do seu casamento. Alguém levantou um celular para gravar. O sol brutal do verão de Chicago queimava direto em seu rosto. Mas nada ardia tão intensamente quanto a humilhação que a consumia por dentro. No centro do círculo de pessoas, o noivo esperava. Era um homem sem teto. Ele se apoiava pesadamente em uma bengala de madeira gasta. Suas roupas estavam esfarrapadas, mas estranhamente limpas. Sua cabeça estava baixa, como se ele também estivesse suportando essa desgraça. Sua barba estava bem aparada. Esse detalhe passou pela mente de Olivia e desapareceu em um instante. Foi engolido pelas risadas que se fechavam ao seu redor. Sua madrasta estava por perto, sorrindo com calma satisfação. Parecia alguém que acabara de fechar um negócio lucrativo. "Este é o marido que você merece", disse Judith. Sua voz era alta o suficiente para todos os vizinhos ouvirem. "Seja grata." As mãos de Olivia tremiam dentro do fino vestido emprestado. $15 de um brechó. A costura era torta, o tecido tão frágil quanto o papel. Ela procurou por misericórdia nos rostos ao seu redor. A vizinha que costumava lhe dar doces quando era pequena. O senhor no fim da rua que uma vez a elogiou por ser uma boa menina. Ninguém a olhou com compaixão. Apenas curiosidade, apenas julgamento, apenas sorrisos que tentavam esconder o quanto estavam saboreando a dor de outra pessoa. Então o homem sem teto levantou a cabeça por um instante. Nem mesmo um segundo completo, mas Olivia viu. Seu olhar era uma nuvem de tempestade, cinzento, inflexível e firme. Não mostrava sinal de um homem que o mundo havia descartado. Eram firmes, afiados, absorvendo tudo. Aqueles olhos varreram a multidão. Pausaram em Judith por uma fração de segundo. E então, estranhamente, pousaram em um SUV preto estacionado em silêncio no final da rua. Ninguém mais notou aquele veículo, mas ele sim, e ele entendeu. O olhar de Judith também se voltou para o SUV, e ela deu um leve aceno de cabeça. Tão pequeno que Olivia quase não percebeu. Havia algo profundamente errado com aquele casamento. E as duas pessoas no centro dele sabiam disso. Só que eles sabiam coisas totalmente diferentes. Se esta história tocou você, por favor, deixe um like para apoiar o canal. Compartilhe com quem precisa ouvi-la e inscreva-se para não perder as próximas histórias. 5 anos atrás, aquele quarto de hospital branco e estéril foi onde Olivia perdeu tudo. William Hayes estava na cama, seu corpo tão magro que ela quase não reconheceu o próprio pai. O câncer de pulmão em estágio avançado havia drenado a vida do homem que um dia fora a pessoa mais forte que ela conhecia. Olivia tinha 22 anos, sentada ao lado dele. Ela segurava sua mão ossuda como se ele pudesse escapar a qualquer momento. O monitor mantinha seu baipe constante, um metrônomo contando os últimos segundos. William abriu os olhos e olhou para a filha. Sua voz era fraca, mas ainda clara o suficiente para cortar a névoa. "Você é mais forte do que pensa", ele disse. "Não deixe ninguém lhe dizer o contrário." Essas foram as últimas palavras que ele lhe disse. 10 minutos depois, o baipe se estendeu em uma única linha ininterrupta. Olivia não conseguia chorar. Ela apenas ficou sentada, olhando para o rosto pacífico de seu pai, e se perguntava como deveria continuar vivendo. William deixou uma pequena casa e uma oficina mecânica nos subúrbios de Chicago. Não era muito, mas o suficiente para Olivia começar uma vida própria. Pelo menos era nisso que ela acreditava. Judith apareceu no funeral com uma roupa preta cara. As lágrimas chegaram na hora certa, nos lugares certos. Ela era a segunda esposa de William, casada com ele 3 anos antes de ele descobrir que estava doente. Olivia nunca gostou de Judith, mas respeitava a escolha do pai. 2 semanas após o funeral, Judith trancou o armário onde os documentos eram guardados. Por segurança, ela disse com um sorriso doce: "Você é jovem. Você ainda não sabe como lidar com essas coisas." 1 mês depois, Judith mudou o nome nas contas bancárias. "Olivia é jovem. Ela não sabe como administrar dinheiro", explicou ela ao funcionário do banco. Enquanto isso, Olivia estava bem ao seu lado, sem permissão para abrir a boca. 3 meses depois, Judith vendeu a oficina. Estava perdendo dinheiro, ela disse, mesmo que Olivia soubesse que os clientes ainda apareciam todos os dias. 6 meses depois,
Judith começou a dizer aos vizinhos que Olivia tinha problemas mentais e precisava de supervisão. Passo a passo, Judith apertou o círculo de controle. Quando Olivia percebeu que estava sendo mantida como uma prisioneira, já era tarde demais. Ela não tinha documentos de identificação, nem dinheiro, nem amigos para pedir ajuda. Ninguém que acreditasse em uma palavra do que ela dissesse. A vida de Olivia se tornou um ciclo interminável de inferno. Ela acordava às 5 da manhã, preparava o café da manhã para Judith e Brittany, a filha biológica de Judith. Ela lavava roupas, passava, fazia compras, cozinhava o almoço, limpava de novo, cozinhava o jantar, limpava de novo. E se tivesse sorte, ia para a cama às 10 da noite. Ela comia as sobras das refeições delas. Usava as roupas velhas que Brittany jogava fora. Brittany era 2 anos mais nova que Olivia, mas a tratava como uma empregada. Você não é da família, disse Brittany uma vez, olhando diretamente para Olivia sem piscar. Você é apenas uma ajuda não remunerada. Lembre-se do seu lugar. Olivia não respondeu. Ela aprendeu que o silêncio era a única maneira de sobreviver. Mas ela não desistiu. Por 6 meses, Olivia escondeu secretamente cada trocado que conseguia. $50, o suficiente para comprar uma passagem de ônibus e ir para bem longe. Ela escondeu o dinheiro no forro de um sapato velho, pensando que ninguém jamais procuraria ali. Ela estava errada. Judith encontrou. Ela revistava o quarto de Olivia toda semana. O tapa veio rápido e forte, derrubando Olivia no chão. Você está roubando de mim, gritou Judith, depois de tudo que eu fiz por você. Na segunda vez, Olivia se inscreveu em um curso de confeitaria. Ela usou um computador na biblioteca pública, preencheu o formulário com um endereço de e-mail secreto. Ela foi chamada para uma entrevista. A esperança brilhou como uma pequena chama dentro de seu peito. Mas quando chegou, a mulher responsável olhou para ela com pena. Recebemos uma ligação, disse ela gentilmente, da sua tutora. Ela diz que você é mentalmente instável. Olivia voltou para casa com os pés pesados como pedra. Judith já estava esperando na porta, seu sorriso frio como gelo. Você acha que pode escapar? Ela perguntou. Nem sonhe com isso. Toda semana, Olivia tinha permissão para ir ao supermercado sozinha. Era a única fatia de liberdade que ela tinha, embora Judith sempre cronometrasse seu tempo e verificasse os recibos. No caminho, ela via o homem sem teto sentado perto do ponto de ônibus. Ele era diferente dos outros. Não pedia esmola, não gritava, não tinha uma placa de papelão pedindo dinheiro. Ele apenas ficava sentado em silêncio, apoiado em uma bengala de madeira gasta. Ele dava um pequeno aceno de agradecimento sempre que alguém jogava moedas em um chapéu velho. Uma vez, Olivia viu um grupo de jovens borrifar água em seu rosto, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ele não gritou de volta, não praguejou. Ele simplesmente limpou o rosto calmamente com a manga. Depois, continuou sentado como se nada tivesse acontecido. Seus olhos encontraram os de Olivia. Eram cinzentos, frios, mas estranhamente, inconfundivelmente alertas. Não eram os olhos de alguém que o mundo havia descartado. Não eram os olhos de um homem que havia se rendido. Olivia nunca esqueceu aqueles olhos. Ela não sabia por quê. 5 anos, 1825 dias. Olivia contava cada um deles como um prisioneiro conta as marcas em uma parede. Ela não sabia que o último dia daquela sentença estava chegando. E chegaria de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Naquela noite, Olivia estava lavando a louça na cozinha quando uma batida soou na porta da frente. Não era a batida comum de um vizinho ou de um entregador. Eram 3 batidas sólidas e compassadas, firmes como uma batida de tambor. Como se quem estivesse batendo já soubesse que a porta seria aberta. Olivia ouviu os passos de Judith saindo. Ouviu o clique da fechadura. E então, silêncio. Um trecho de silêncio que pareceu anormalmente longo. Olivia se encolheu no canto da cozinha e espiou pela fresta estreita da porta entreaberta. Judith estava na soleira, o rosto pálido como se tivesse acabado de ver um fantasma. Olivia nunca tinha visto sua madrasta assustada daquele jeito. Um homem entrou na casa sem precisar de convite. Ele parecia ter uns 40 anos, vestido com um terno preto, cabelo bem penteado. Seu rosto era frio como uma lâmina. Seus olhos varreram a sala de estar como alguém que inventaria uma propriedade, pausando em cada objeto, avaliando seu valor.
Judith fechou a porta, as mãos tremendo. Já se passaram 3 meses, Sra. Hayes. A voz do homem era baixa e uniforme, desprovida de sentimento. Meu chefe não é paciente. Eu preciso de mais tempo, Carl, disse Judith, suplicando de uma forma que Olivia nunca tinha ouvido. Apenas mais algumas semanas. Estou tentando resolver isso. Carl deu uma risada fina e vazia que nunca chegou aos seus olhos. Tempo? Você deve 50 mil. Os juros estão correndo. A cada semana que você não paga, a dívida aumenta. Ele se sentou no sofá como se estivesse em sua própria casa. Meu chefe está começando a perder a paciência. E quando meu chefe perde a paciência, as coisas se complicam. Judith ficou ali torcendo as mãos. Olivia observava a mulher que controlou sua vida por 5 anos. Agora ela tremia como uma folha antes de uma tempestade. Pela primeira vez, Olivia viu Judith não como a detentora do poder. Pela primeira vez, ela viu sua madrasta como nada mais que um peão em um tabuleiro muito maior do que qualquer uma delas. Carl se levantou e andou pela sala de estar. Ele parou em frente à fotografia de família pendurada na parede. Aquela tirada anos atrás de Olivia com seu pai, antes de Judith aparecer. Sua filha? Ele perguntou, seu dedo batendo levemente contra a moldura. A filha do meu marido, respondeu Judith rapidamente, como se quisesse se desvincular de qualquer conexão. Quantos anos? Judith hesitou. 27. Carl se virou e um sorriso se espalhou por sua boca que fez a pele de Olivia arrepiar. 27, ele repetiu, como se estivesse pesando algo em sua mente. Existe uma maneira de apagar sua dívida, Sra. Hayes. Que maneira? Perguntou Judith, sua voz densa de esperança desesperada. Case-a com o homem que escolhermos, sem perguntas, sem problemas. Carl falou como alguém que discute a venda de um móvel velho. Tem um mendigo no mercado. Meu chefe quer que ele desapareça da sociedade. Case a garota com ele e ela desaparece com ele. Ninguém se importa com a esposa de um mendigo. Ninguém pergunta. Ninguém procura. Limpo. Olivia tapou a boca com a mão para não gritar. Seu coração martelava como se quisesse sair de suas costelas. Casá-la. Desaparecer da sociedade. As palavras giravam em sua cabeça como uma tempestade. Tudo bem, disse Judith. Sem um segundo de hesitação. Sem o menor vislumbre de dúvida. Quando os pés de Olivia recuaram, ela não conseguiu se conter. Suas costas bateram em uma cadeira e o som estalou no silêncio como um trovão. Judith se lançou na cozinha antes que Olivia pudesse correr. O tapa veio rápido e forte, desequilibrando-a. O que você ouviu? Rugiu Judith. Nada. Eu não... Olivia gaguejou. Judith a agarrou pelo queixo, as unhas arranhando sua pele, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Você vai fazer exatamente o que eu disser. Entendeu? Você não tem escolha. Você nunca teve. Carl estava na porta da cozinha observando, o sorriso ainda em sua boca. Boa menina, ele disse. Não haverá problemas. Naquela noite, Olivia deitou em seu quarto, de olhos bem abertos, encarando o teto. Ela não conseguia chorar. Suas lágrimas haviam secado há muito tempo. Ela pensou em fugir, mas para onde poderia ir? Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém a quem recorrer. Ela pensou no homem sem teto no mercado, o homem com aqueles olhos cinzentos estranhamente alertas. Pelo menos, ela sussurrou para a escuridão. Talvez ele não me bata. Talvez ele não me tranque em uma casa como um animal. Talvez viver com um mendigo ainda seja melhor do que este inferno. Ela deu uma pequena risada amarga com o pensamento. 3 dias depois, Judith colocou um vestido velho na cama de Olivia. O tecido estava amarelado, as costuras tortas, mas ainda era reconhecível como algo que um dia fora um vestido de noiva. Vista-o, ela disse, sua voz fria como água gelada. Amanhã é o dia do seu casamento. A multidão ainda estava rindo, os celulares ainda estavam gravando. Olivia estava no quintal de sua própria casa, com os pés descalços arranhados no concreto. E parecia que ela estava afundando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ela estava a alguns passos de Raph, sem ousar olhar para ele, sem ousar olhar para ninguém. E, no entanto, algo chamou sua atenção. O cheiro de sabonete fraco no ar, vindo do homem ao seu lado. Não era o cheiro da rua. Não era o cheiro de alguém que dormia debaixo de pontes. Ela respirou fundo, confusa e instável. Britney estava no canto do quintal, com o celular erguido, a tela brilhando intensamente. Pessoal,
Minha irmã está prestes a se tornar a rainha dos mendigos, ela gritou, sua voz cheia de prazer. As risadas dos comentários da transmissão ao vivo saíam do alto-falante do celular, misturando-se com as risadas da multidão ao redor. Quem quer apostar quanto tempo eles levam para se divorciar? Uma semana, um dia ou hoje à noite? Imediatamente. Britney engasgou com a própria risada da piada. Olivia mordeu o lábio até sentir o gosto de sangue, forçando as lágrimas a descerem. Ela não choraria. Não na frente deles. Nunca. A senhora Morrison estava perto da cerca. A mulher que costumava dar doces a Olivia quando ela era pequena, que uma vez a chamou de uma criança doce e bem comportada. Ela inclinou a cabeça e sussurrou para a pessoa ao seu lado, alto o suficiente para Olivia ouvir. É uma pena, mas a culpa é dela. Se você não sabe como manter sua madrasta feliz, você paga o preço. O Sr. Patterson, o homem no fim da rua, balançou a cabeça com um ar de sabedoria duramente conquistada. Judith fez a coisa certa. Uma moça crescida tem que se casar. Deixá-la por muito tempo e ela se torna um fardo. Olivia olhou ao redor, procurando por um rosto de compaixão, uma expressão de protesto. Não havia nada. Nenhuma pessoa a defendeu. Nenhuma pessoa agiu como se o que estava acontecendo fosse errado. Ou talvez eles soubessem e simplesmente não quisessem ficar do lado dos fracos. Então Ralph se aproximou, perto o suficiente para Olivia ouvir sua respiração. Firme e calma, nada como a batida frenética de seu próprio coração. Ele falou, sua voz tão baixa que apenas ela podia ouvir, como se estivesse compartilhando um segredo. Você não precisa dizer sim, eu não vou forçá-la. Olivia ficou imóvel como uma pedra. Ela não podia acreditar no que tinha ouvido. Pela primeira vez em 5 anos, alguém estava perguntando o que ela queria. Pela primeira vez, ao base alguém estava lhe dando uma escolha. Ela levantou a cabeça e encontrou seus olhos pela primeira vez. Seu olhar era uma nuvem de tempestade cinzenta, inflexível e firme, mas sem a pena que ela odiava, sem o nojo que ela temia. Apenas uma calma estranha, como se ele estivesse fora de todo aquele caos, observando-o de muito longe. Olivia olhou para Judith. Sua madrasta estava ao lado de Carl, a ameaça clara em seus olhos, sem necessidade de palavras. Se Olivia recusasse, ela sabia o que aconteceria. Ela seria jogada na rua naquela noite sem um centavo, sem documentos, sem lugar para ir. E Carl, com aquele sorriso frio, não a deixaria em paz. Olivia engoliu em seco, sua voz rouca. Eu aceito. Ralph assentiu, e por uma fração de segundo ela viu algo piscar em seus olhos, como arrependimento, como decepção, mas desapareceu rápido demais para ela ter certeza. Não houve beijo, nem aliança, nem bênção. Apenas a folha de papel que Judith havia preparado com antecedência e 2 assinaturas desleixadas. A cerimônia terminou tão rápido quanto começou. Judith inclinou o queixo em direção à porta. Está feito, suas coisas estão lá fora. Uma pequena bolsa estava na soleira. Olivia a pegou e olhou para dentro. 2 conjuntos de roupas velhas, o caderno de seu pai, a única coisa que Judith não se importou em guardar, e uma fotografia de família, a última tirada de Olivia com seu pai, antes de ele ficar doente. Britney jogou uma sacola plástica extra atrás dela, com desdém. Não volte. Vou mudar a senha do Wi-Fi. A risada de Britney seguiu Olivia enquanto ela se afastava. Ralph a conduziu para a escuridão que caía. Ninguém falou. Havia apenas o toque constante da bengala na calçada, o som dos passos e o som da respiração. Olivia observava a maneira como Ralph se movia, cuidadoso, seus olhos constantemente examinando ambos os lados da rua. De vez em quando, ele olhava para trás, como alguém acostumado a ser seguido, como alguém que já teve que fugir antes. Quando eles viraram em um beco estreito e escuro, Ralph parou tão abruptamente que Olivia quase esbarrou nele. Seu corpo inteiro ficou rígido. Um SUV preto passou lentamente no final da rua. O mesmo veículo que Olivia tinha visto no casamento. As janelas eram escuras como breu, não revelando nada de quem estava dentro. A mão de Ralph apertou a bengala, suas costas se endireitaram, seu ritmo acelerou. Ande mais rápido, ele disse, e sua voz havia mudado completamente. Afiada, fria, imponente. Não era a voz de um mendigo. Ele pegou a mão de Olivia, não com aspereza, mas com certeza absoluta,
e a puxou para as sombras mais profundas do beco. Olivia não entendia o que estava acontecendo. Seu coração batia como um tambor de guerra, mas ela sabia de uma coisa. O homem que segurava sua mão, o homem que o mundo inteiro chamava de mendigo, não era um mendigo. Eles se moveram por becos escuros, virando à esquerda e à direita tantas vezes que Olivia perdeu todo o senso de onde estava na cidade. Finalmente, Ralph parou em frente a um prédio antigo em um bairro operário. O tipo de bloco de apartamentos construído nos anos 1960 que a cidade há muito tempo esquecera de manter. Não havia elevador. As paredes estavam descascando em grandes manchas, expondo tijolos cinzentos por baixo. A escadaria enferrujada gemia a cada passo. Olivia seguiu Ralph até o terceiro andar, seu coração batendo forte, sem saber o que a esperava. Ralph parou em uma porta de ferro e tirou uma chave do bolso do casaco. 3 fechaduras, o metal estalou, uma após a outra, enquanto ele abria cada uma. A porta se abriu para dentro e Olivia entrou. Ela ficou completamente imóvel. O apartamento era chocantemente limpo, nada do que ela imaginara para a casa de um homem sem teto. Os móveis eram mínimos, mas de boa qualidade. Uma pequena mesa de madeira, 2 cadeiras, uma estante contra a parede. As cortinas estavam bem fechadas, grossas o suficiente para que nenhuma fresta de luz pudesse entrar de fora e ninguém pudesse olhar para dentro. Olivia foi até a estante, seus dedos deslizando sobre as lombadas. Não eram livros baratos vendidos em calçadas. História europeia, macroeconomia, filosofia grega. Livros que exigiam dinheiro e educação para serem lidos. Ela olhou para a pequena geladeira no canto da cozinha e a abriu. Comida fresca, vegetais verdes, ovos, leite. Não era a comida de um andarilho. Uma cama estreita no canto estava arrumada com um cobertor limpo. O travesseiro ainda carregava o leve cheiro de sabão em pó. Tudo estava errado. Tudo conflitava com a imagem do homem apoiado em uma bengala e pedindo esmola no mercado. "Você dorme aqui", disse Ralph, apontando para a cama. Olivia se virou para ele. "E você?" Ralph pegou um cobertor fino do armário e o estendeu no chão, no canto mais distante, o mais longe possível da cama. "Aqui." Olivia ficou paralisada, sem saber o que fazer. Ela era sua esposa agora, pelo menos no papel. Ela se preparou para o pior, para exigências, para aspereza, para ser tratada como propriedade. Mas este homem estava colocando um cobertor no chão frio, dando a ela a cama como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ralph sentou-se em uma das cadeiras de madeira e olhou diretamente para Olivia. "Ouça-me uma vez e lembre-se disso." Sua voz era baixa e clara, não deixando espaço para mal-entendidos. "Você não me deve nada, nem seu corpo, nem obediência. Absolutamente nada." Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. "Se um dia você quiser ir embora, me diga. Eu não vou impedi-la. A porta não está trancada por dentro. Você pode ir a qualquer hora que quiser." Olivia engoliu em seco. "Por que você concordou em se casar comigo?" Ralph ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos cinzentos fixos no nada. "Porque se não fosse eu, você teria sido vendida para outra pessoa. Alguém muito pior do que eu." Olivia estremeceu. Ela pensou em Carl, em seu sorriso frio, na maneira como ele falou sobre ela desaparecer da sociedade. Algo em seus instintos lhe dizia que Ralph estava dizendo a verdade. E essa verdade era mais assustadora do que qualquer mentira. Naquela noite, Olivia deitou na cama com os olhos bem abertos, encarando o teto, ouvindo cada som no apartamento. O telefone de Ralph vibrou, um aparelho velho e surrado que ela nem tinha notado que ele tinha até agora. Ralph saiu para o corredor, fechando a porta quase que por completo, falando muito baixo. Mas na quietude da noite, Olivia ainda captou algumas palavras. "Neil, mantenha sua posição. Ainda não." Sua voz era completamente diferente, afiada e autoritária. Nada como a voz de um mendigo. "Quem era Neil?" "Ainda não. Tempo para quê?" Ralph voltou e Olivia fechou os olhos rapidamente, fingindo dormir. Ela o ouviu verificar as fechaduras 1, 2, 3 vezes. Depois a janela, mais 2 vezes. Como alguém acostumado a ser caçado, como alguém fugindo de algo. Quando Ralph tirou o casaco, algo pequeno caiu de seu bolso no chão. Um cartão preto, liso e brilhante, sem letras, sem nome. O tipo de cartão que Olivia nunca tinha visto antes. Ralph o pegou rapidamente e o colocou de volta no bolso.
Não é nada importante, ele disse, embora ela não tivesse perguntado. Mas a maneira como ele o escondeu dizia o contrário. Olivia deitou no escuro, sua mente girando com peças que não se encaixavam. Este homem possuía livros caros, mas vivia como se fosse um sem-teto. Ele tinha um telefone, mas agia como se não tivesse. Ele carregava um misterioso cartão preto, mas afirmava que não importava. Ele verificava as fechaduras como alguém acostumado a ser perseguido. Ele ligou para alguém chamado Neil no meio da noite, dando ordens com a voz de um homem no controle. Ele não era um mendigo. Olivia sabia disso agora. Mas quem era ele? Ela não conseguiu dormir naquela noite. Não porque estivesse com medo. Estranhamente, esta foi a primeira vez em 5 anos que ela não estava. A primeira vez que ela deitou em um quarto onde ninguém poderia entrar e bater nela no meio da noite. Sem Judith, sem passos pesados no corredor, sem batidas na porta cheias de ameaças. Essa sensação de segurança era tão desconhecida que ela não sabia o que fazer com ela. Era quase mais perturbador do que o perigo, porque Olivia havia esquecido como era a sensação de segurança. A primeira semana passou em um ritmo estranho que Olivia nunca teria esperado. Ela acordava às 5 da manhã, o hábito gravado em seus ossos por 5 longos anos. Ela limpava o pequeno apartamento, embora já estivesse impecável. Ela cozinhava, embora ninguém lhe pedisse. Raf a observava do canto do quarto, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto geralmente frio. Você não precisa fazer isso, ele disse. Olivia parou, olhando para a frigideira enquanto aquecia. Eu quero. Preciso de algo para fazer. Ela não sabia como explicar, mas precisava disso. Ela precisava da sensação de controlar algo em sua vida, mesmo que fosse apenas o café da manhã. Raf não disse mais nada. Ele entendeu, e essa compreensão silenciosa surpreendeu Olivia mais do que qualquer discurso jamais poderia. Todos os dias, Raf desaparecia por algumas horas. Depois voltava carregando sacolas de compras. Não era comida barata de uma loja de descontos. Vegetais frescos, bons cortes de carne, frutas da estação. Um dia ele trouxe para casa uma caixa de chá. Olivia olhou para ela surpresa. Eu notei que você não bebe café, disse Raf, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas não era comum. Ninguém nunca havia notado do que ela gostava. Ninguém nunca se importou. Eles comiam juntos em silêncio, um de frente para o outro na pequena mesa de madeira. Não era tenso, apenas incerto sobre o que dizer um ao outro ainda. Às vezes, o olhar de Raf se desviava para os velhos hematomas em seus braços. Hematomas que haviam desbotado para um amarelo doentio, mas ainda estavam lá. Ele não perguntou. Ele apenas olhou, depois ficou em silêncio novamente. E esse silêncio, estranhamente, fez Olivia se sentir mais respeitada do que qualquer pergunta jamais poderia. Na quarta noite, o pesadelo veio. Olivia sonhou com Judith, com os olhos gelados de sua madrasta perfurando-a na escuridão. Ela sonhou com Carl, seu sorriso como uma lâmina, sua mão apertando seu pulso enquanto ele a arrastava. Ela sonhou que estava sendo puxada para a escuridão, gritando onde ninguém podia ouvir, lutando onde não conseguia se libertar. Ela gritou e acordou de repente, encharcada de suor, o coração batendo como se fosse explodir através de suas costelas. O quarto estava escuro como breu, mas alguém estava sentado ao lado da cama. Raf. Ela não sabia há quanto tempo ele estava ali. Ele não a tocou, não pegou sua mão, não a abraçou, ele apenas sentou-se na cadeira a cerca de 1 metro da cama, sua voz leve como o vento. Você está segura. Ninguém pode entrar aqui. Olivia tremeu, lágrimas escorrendo por suas bochechas que ela não conseguia parar. Raf lhe deu um copo de água, depois ficou em silêncio. Ele não perguntou com o que ela sonhou, não perguntou se ela estava bem. Ele estava simplesmente lá. E às vezes, uma presença silenciosa significava mais do que 1000 palavras. Na manhã seguinte, Olivia acordou quando a primeira luz do sol entrou pela fresta estreita das cortinas. Ela virou a cabeça e seu coração pareceu parar por um instante. Raf ainda estava na cadeira, mas havia adormecido. Sua cabeça havia tombado para o lado, certamente deixando seu pescoço dolorido. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele pela primeira vez sem medo, sem suspeita. Sua barba estava bem cuidada, não a barba de um andarilho. Seu cabelo estava um pouco comprido, mas limpo. Havia linhas de cansaço ao redor de seus olhos, como um homem que não dormia bem há muito tempo. Não como um mendigo, não como ninguém que ela já conhecera.
Olivia gentilmente colocou um cobertor extra sobre ele, depois foi silenciosamente para a cozinha. Quando Ralph acordou, o cheiro de panquecas havia enchido o apartamento. Ele parou na porta da cozinha, observando Olivia virá-las na frigideira. Você está fazendo o café da manhã? Olivia não se virou. Você ficou de guarda a noite toda. Não era uma pergunta. Era um reconhecimento. Ralph ficou em silêncio por um momento. Você teve um pesadelo. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Eles se olharam e, pela primeira vez, algo mudou no ar entre eles. Não amor, ainda não, mas reconhecimento. Estamos do mesmo lado. Não somos mais estranhos. Eles tomaram o café da manhã juntos. Panquecas e chá quente. Ralph deu uma mordida, mastigou lentamente e depois disse duas palavras simples. Está bom. Olivia quase deixou cair o garfo. Ela abaixou a cabeça, escondendo os olhos que de repente ardiam. Não de tristeza, mas porque era a primeira vez em 5 anos que ela cozinhava para alguém sem ser forçada. A primeira vez que alguém reconheceu o que ela havia feito. Ela havia esquecido como era ser reconhecida. E aquelas duas palavras simples do homem que o mundo inteiro chamava de mendigo carregavam mais peso do que qualquer elogio que ela já havia recebido. A segunda semana começou com perguntas que não tinham respostas. Todas as manhãs, Ralph desaparecia após o café da manhã, dizendo apenas duas palavras, indo trabalhar e depois fechando a porta. Ele não explicava para onde ia, o que fazia, com quem se encontrava. Olivia não perguntava porque sabia que ele não responderia, mas ela observava. Às vezes, Ralph voltava para casa com hematomas no rosto, nas mãos, e dizia que havia tropeçado, sua expressão impassível. Às vezes, ele voltava tarde, com as roupas sujas, mas os olhos brilhantes, como se tivesse acabado de terminar algo importante. E a maneira como ele falava, a maneira como escolhia as palavras, não era a maneira como um homem das ruas falava. Preciso, claro, pesado de significado. Uma noite, Olivia ouviu lendo um livro grosso sobre macroeconomia. Termos que ela não entendia, dançando pela página. Não era um livro que um homem sem teto leria. Não era um livro que uma pessoa comum sequer acompanharia. Quem é você? A pergunta perfurava a mente de Olivia todas as noites. Naquela manhã, Olivia saiu para comprar pão. Ela estava acostumada a ir ao mercado sozinha. Um hábito dos últimos 5 anos que se tornara uma de suas raras fatias de liberdade. Mas quando voltou, 2 homens estavam parados do lado de fora da porta do apartamento. Ternos pretos, postura ereta como soldados, rostos frios como pedra. Eles estavam falando com Ralph. Olivia parou no topo da escada e ouviu. Um deles disse com a voz cheia de respeito. Me desculpe, senhor, nós não sabíamos. Então se calou quando viu Olivia. Ralph se virou, seus olhos cinzentos varrendo-a. Então ele se virou para os 2 homens novamente. Saiam, ele disse, sua voz fria como gelo, não permitindo discussão. Eles saíram imediatamente. Nem mais uma palavra, nem um olhar para trás. Olivia entrou e colocou a sacola de pão na mesa. Quem eram eles? Ela perguntou. Ralph não olhou para ela. Não importa. Mas Olivia tinha ouvido. Senhor. Quem chama um mendigo de senhor? Alguns dias depois, Olivia pediu um emprego de meio período na lavanderia perto do mercado. Ela precisava de algo para fazer. Precisava se sentir útil. Precisava escapar das 4 paredes, mesmo que por algumas horas. Ralph a estudou por um longo momento, depois assentiu. Tome cuidado, ele disse, seu tom como um aviso. Olivia não entendeu com o que precisava ter cuidado. No terceiro dia de trabalho, ela entendeu. Um estranho estava do outro lado da rua, olhando para ela sem piscar. Quando ela andava, ele a seguia. Quando ela parava, ele parava. Olivia se forçou a agir normalmente, mas seu coração batia como um tambor de guerra. Finalmente, ele se aproximou e bloqueou seu caminho em um beco. Você é a esposa do Ralph? Ele perguntou, o sorriso em sua boca fazendo a pele de Olivia arrepiar. Ela não respondeu. Ela correu. Correu como nunca havia corrido na vida. Correu até chegar ao apartamento. Trancou a porta e se encostou na parede ofegante. Ralph chegou em casa, a viu daquele jeito. E tudo mudou. Sua expressão endureceu, seu olhar cinzento se aguçou em uma geada de inverno quando ela lhe contou. Ele se levantou, pegou o telefone e ligou para alguém. Sua voz era rápida e afiada como uma lâmina, cheia de autoridade, cheia de ordens.
Olivia não conseguiu entender exatamente o que ele disse, mas ouviu perigo em cada sílaba. Quando ele terminou a ligação, Raf lhe entregou um telefone novo. Ligue apenas para mim, ele disse. Para mais ninguém, você entendeu? Olivia assentiu, pegou o telefone e soube que sua vida havia mudado novamente. Naquela noite, uma batida soou na porta. 3 batidas curtas, muito longas, um sinal. Raf abriu a porta e um homem entrou. De meia idade, alto, ombros largos, com um rosto como pedra esculpida. A maneira como ele se postava, a maneira como olhava ao redor, era como um soldado há muito acostumado a um campo de batalha. Frank, Raf assentiu. Relatório. Relatório, como se fosse um briefing militar. Frank olhou para Olivia, depois para Raf, um breve lampejo de surpresa cruzando seu rosto. Ela! Raf não hesitou. Minha esposa. Frank ergueu uma sobrancelha, depois assentiu lentamente. Entendido. Chefe. Chefe. Olivia ouviu aquela palavra claramente. Chefe. Não, senhor. Chefe. Eles saíram para o corredor para conversar, fechando a porta quase que por completo, mas Olivia ainda captou algumas palavras flutuando. Os Donovans estão observando. Precisamos agir. Quem eram os Donovans? Por que eles a estavam observando? E Raf, o homem que ela chamava de marido. Quem era ele realmente? Naquela noite, depois que Frank saiu, Olivia sentou-se em frente a Raf na luz amarela fraca. Quem é você realmente? Ela perguntou, sua voz firme, porque ela decidiu que não teria mais medo. Raf olhou para ela por um longo tempo, os olhos cinzentos profundos como o oceano. Algumas verdades são perigosas quando ditas cedo demais. Perigosas para mim, para todos. O silêncio se estendeu. Olivia não recuou. Frank te chamou de chefe. Raf não negou, não explicou, não mentiu. Você está com medo? Ele perguntou. Olivia pensou por um momento. Ela pensou na semana passada. Na maneira como ele lhe deu a cama, vigiou enquanto ela dormia. Trouxe chá porque notou que ela não gostava de café. Ela pensou na maneira como ele nunca a tocou quando ela não queria. Nunca a forçou a nada. Não, ela disse. Você não fez nada que me assuste. Raf sorriu, e pela primeira vez ela ouviu sorrir de verdade. Um sorriso que suavizou aquele rosto frio apenas um pouco. Você é estranha, Olivia. Naquela noite, Olivia ficou acordada pensando na palavra chefe. Na maneira como Frank ficou em posição de sentido como um soldado na frente de Raf. Sobre as ligações secretas. Sobre os 2 homens de terno preto chamando-o de senhor. Sobre aqueles olhos cinzentos que observavam tudo como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez e ele fosse o jogador. Ela não estava com medo, mas sabia que a verdade estava se aproximando. E quando chegasse, tudo mudaria. Quando a 3ª semana começou, as batidas na porta começaram. Não uma batida, um martelar. Forte, rápido, furioso. Olivia estava na cozinha com uma frigideira na mão e congelou onde estava. Ela reconheceu aquele som. 5 anos ouvindo-o sempre que Judith estava com raiva. Sempre que Olivia fazia algo errado, sempre que sua madrasta queria despejar sua raiva em alguém. O coração de Olivia bateu contra suas costelas como se quisesse se libertar. Raf se levantou de sua cadeira, seus olhos cinzentos deslizando sobre Olivia por um breve segundo, como se dissesse, fique aí. E então ele foi até a porta e a abriu. Judith estava do lado de fora, o rosto vermelho, os olhos arregalados e injetados de fúria. Britney estava logo atrás dela, o celular erguido, gravando um vídeo com um sorriso de prazer. Judith não esperou para ser convidada. Ela invadiu o apartamento como se pertencesse a ela. Você acha que pode se esconder? Ela gritou, seus olhos varrendo o pequeno quarto com desprezo. Você me deve por tê-la criado. 5 anos de comida e abrigo. Você acha que foi de graça? Olivia recuou até suas costas encontrarem a parede da cozinha. Memórias dolorosas a atingiram como uma inundação. O tapa, os gritos, o som de uma porta batendo quando ela era trancada em seu quarto. Ela queria desaparecer, afundar no chão, tornar-se invisível como tentou ser por 5 anos. Mas Raf avançou e se colocou entre Olivia e Judith como uma fortaleza que ninguém poderia atravessar. Ela não deve nada a ninguém, ele disse, sua voz calma, mas fria como gelo. Judith riu, o som afiado como uma faca.
Quem você pensa que é? Um mendigo. Ela olhou Raph de cima e abaixo com nojo. Você vive do lixo dos outros e ousa defendê-la. Atrás dela, Brittany Hill, seu celular ainda gravando. Pessoal, minha irmã se casou com um mendigo e agora ele está bancando o herói, salvando a donzela em perigo. Raph deu um passo mais perto de Judith. Apenas um passo, mas foi o suficiente para fazê-la recuar. Ele falou. Sua voz tão baixa que Olivia teve que se esforçar para ouvir. No entanto, cada palavra caiu como um martelo. Quanto você deve ao Carl? 50 mil. Judith empalideceu. O sorriso desapareceu de sua boca como se tivesse sido apagado. Você, o que você sabe? Eu sei para quem o Carl trabalha, continuou Raph, seus olhos nunca deixando o rosto de Judith. Você sabe quem está por trás do Carl? Você sabe que está brincando com fogo? Judith recuou, e desta vez foram seus ombros que bateram na parede. Olivia nunca tinha visto sua madrasta assim. Com medo. Verdadeiramente com medo. A mulher que controlou a vida de Olivia por 5 anos, que a esbofeteou, a trancou, a vendeu, agora estava tremendo na frente de um mendigo. O que você sabe? Exigiu Judith novamente, mas sua voz não estava mais cheia de poder. Raph sorriu, mas aquele sorriso não chegou aos seus olhos. Mais do que você pensa. Brittany parou de gravar, seu celular abaixado, seu sorriso se desfazendo. Ela olhou para Raph com mais atenção. Realmente olhou para ele pela primeira vez e viu algo que não combinava. Este homem sem teto estava de costas retas, como alguém acostumado a dar ordens. Sua voz carregava a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Seus olhos brilhavam com uma clareza perigosa, tão afiados quanto a lâmina de uma navalha. Nada como os olhos de um homem que precisava mendigar para sobreviver. Brittany recuou, em silêncio pela primeira vez, sem nenhuma piada pronta na ponta da língua. Isso não acabou, gritou Judith, tentando recuperar a autoridade que havia perdido. Eu voltarei, você vai pagar por isso. Raph se afastou e abriu a porta mais amplamente. Você sabe o caminho da saída. Não era uma pergunta, era uma ordem. Judith rangeu os dentes, agarrou Brittany e a arrastou para longe. Seu rosto estava de um roxo profundo e furioso de raiva e humilhação. Antes de cruzar a soleira, Brittany olhou para Olivia uma última vez. Seu olhar era estranho agora, não mais desprezo, não mais zombaria. Como se estivesse pensando, como se estivesse reavaliando tudo em que acreditava. A porta se fechou, o silêncio se instalou no apartamento. Olivia percebeu que estava tremendo, seu corpo inteiro tremendo como uma folha em uma tempestade. Ela vai voltar, disse Olivia, sua voz rouca. Raph assentiu. Eu sei. Você sabe sobre o Carl, sobre quem está por trás dele. Raph se virou para olhá-la, os olhos cinzentos profundos e indecifráveis. Eu sei muitas coisas, Olivia. Mais cedo ou mais tarde eu te contarei. Por que não agora? O silêncio se estendeu entre eles. Então Raph falou, sua voz mais suave e mais gentil. Porque agora você ainda pode ir embora sem ser arrastada para isso. Quando você souber a verdade, não terá mais essa escolha. Olivia entendeu. Ele a estava protegendo, mantendo-a fora do perigo, deixando-lhe uma saída. Naquela noite, Olivia não perguntou novamente. Ela deitou na cama e observou Raph estender seu cobertor no chão, como fazia todas as noites. E ela se agarrou à imagem de Judith recuando. A mulher que a controlou por 5 anos, que a aterrorizou tanto que ela mal ousava respirar, havia recuado sob o olhar de um mendigo. Pela primeira vez em sua vida, Olivia viu alguém deixar Judith com medo. E aquele homem estava dormindo no chão de seu apartamento, vigiando-a todas as noites. Na 4ª semana, Olivia pediu para ir ao mercado sozinha. Raph a estudou por um longo momento, os olhos cinzentos pesando algo que ela não conseguia nomear. Então ele assentiu. Você precisa de ar, ele disse, mas tome cuidado. Volte antes das 4. Olivia assentiu, o alívio levantando seu peito, com o pensamento de sair, de respirar livremente novamente, mesmo que por algumas horas. Ela foi ao mercado, comprou vegetais, comprou carne, moveu-se lentamente de barraca em barraca, saboreando a sensação comum que havia perdido por tanto tempo. O sol da tarde de Chicago era suave, o vento carregando o cheiro de comida das barracas, o som de pessoas rindo e conversando ao seu redor. Ela não notou ninguém atrás dela.
Ela não viu 3 formas escuras se movendo em paralelo pelos becos. Ela não sabia que estava caminhando para uma armadilha. Quando Olivia virou em um beco de atalho perto do mercado, eles apareceram. 3 homens de jaquetas pretas, rostos duros como pedra. Eles bloquearam ambas as extremidades do beco, não deixando-lhe como fugir. Olivia recuou até suas costas baterem na parede de tijolos gelada. Um deles avançou, agarrou seu pulso e a puxou para as sombras. Vá dizer ao seu marido, ele disse, o hálito de cigarro soprando em seu rosto. Donovan quer uma reunião. Olivia gritou e lutou, mas seu aperto se fechou como um torno. Cale a boca! Estamos apenas entregando uma mensagem, disse o segundo homem, aproximando-se. Sua sacola de compras caiu no chão, os tomates estourando, o suco vermelho se espalhando pelo cimento como sangue. Olivia sentiu as lágrimas escorrerem. Sentiu aquele terror familiar fechando sua garganta. Ela estava prestes a ser arrastada, prestes a desaparecer, como Carl havia dito, como Judith queria. Então ela ouviu passos, rápidos, decisivos, não o toque de uma bengala. Ralph apareceu na entrada do beco, e tudo o que Olivia pensava que sabia sobre ele desmoronou em um instante. Ele deixou a bengala cair. Ela bateu no chão com um barulho metálico e rolou para o lado como um adereço inútil. E Ralph avançou, não mancando, não lento, não fraco. Seu passo era firme, rápido, preciso, como um predador se aproximando. Sua íris cinzenta se acendeu com uma intensidade letal. Algo que fez todos os 3 atacantes ficarem rígidos por uma fração de segundo, mas apenas por uma fração de segundo. Antes que Olivia pudesse sequer entender o que estava acontecendo, Ralph se moveu. Ele atingiu o primeiro homem com um soco na garganta, preciso e brutal, derrubando-o no chão sem um som. Ele girou e deu um chute no joelho do segundo homem. Um estalo cortou o beco vazio, um grito rasgou o ar. O terceiro homem puxou uma faca, o aço brilhando no escuro. Mas Ralph foi mais rápido. Ele torceu o pulso do homem, pegou a faca e o jogou contra a parede com tanta força que os tijolos tremeram. Tudo isso em 10 segundos. 10 segundos e 3 homens estavam no chão, gemendo. Ralph estava entre eles, sem respirar com dificuldade, sem uma gota de suor, como se tivesse feito algo tão simples quanto abrir uma porta. A maneira como ele se movia era profissional, treinada, não uma briga de rua. Esta era a habilidade de um homem que já havia matado, de um homem para quem a violência era uma parte comum da vida. Ralph se virou para Olivia, seus olhos cinzentos lentamente voltando à sua calma habitual. Você está ferida? Ele perguntou. Olivia não conseguia responder. Ela ficou ali, de costas ainda contra a parede, olhando para os pés dele, pés plantados firmemente no chão. Sem tremor, sem mancar, sem necessidade de uma bengala. Tudo o que ela acreditava sobre este homem, sobre o mendigo deficiente com quem se casara, se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Ralph seguiu seu olhar e entendeu o que ela estava vendo, o que estava pensando. Ele soltou um suspiro. Precisamos conversar. Ele se abaixou e pegou a bengala. E agora Olivia podia ver claramente. Era apenas um adereço, parte de uma performance que ele vinha fazendo por, quem sabe, quanto tempo. Ralph pegou a mão dela, quente e firme, e atirou do beco, passando pelos 3 corpos ainda gemendo no chão. No caminho para casa, Olivia não disse nada. Seus pés seguiram Ralph como uma máquina, mas sua mente girava com 1000 perguntas. Quem era ele? Por que ele fingiu ser deficiente? Por que ele viveu como um sem-teto quando podia derrubar 3 homens em 10 segundos? Quem era Donovan? Por que ele queria se encontrar com Ralph? Estranhamente, Olivia não tinha medo de Ralph. Ela tinha medo do que não sabia. Medo da cortina de segredos sendo lentamente afastada. Medo da verdade por trás daqueles olhos cinzentos. Ralph não falou. Ele apenas a conduziu por uma rota mais longa. Seus olhos constantemente varrendo os arredores, como alguém acostumado a ser caçado. Quando chegaram ao apartamento, Olivia se encostou na parede e observou o homem trancar a porta. 3 fechaduras estalaram uma a uma, como sempre faziam. Mas tudo estava diferente agora. Sem mancar, sem bengala, sem a fraqueza de um homem que o mundo havia descartado. Na frente dela estava outra pessoa inteiramente. Um homem que ela nunca conhecera de verdade. Você, disse Olivia, sua voz rouca. Quem é você?
Raph se virou, os olhos cinzentos a segurando por um longo momento. Então ele respirou fundo. Sente-se, ele disse, sua voz baixa e cansada. Esta vai ser uma longa história. Raph trancou a porta, fechou as cortinas com força, verificou as janelas como sempre fazia. Mas hoje tudo era diferente. Olivia sentou-se na cama com as duas mãos nas coxas, tremendo. Não de medo, mas de estar sobrecarregada. Muita coisa estava desmoronando em sua mente de uma vez. Muitas peças se encaixando e formando uma imagem nada parecida com o que ela acreditava. Raph puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela, mantendo uma distância segura. Perto o suficiente para conversar, longe o suficiente para que ela não se sentisse ameaçada. Ele respirou fundo, os olhos cinzentos fixos nela. Meu nome verdadeiro é Rafferty Malone. Olivia ouviu, mas demorou alguns segundos para seu cérebro processar. Malone? O nome soou como um trovão dentro de sua cabeça. Malone? Ela perguntou, sua voz rouca, como a família Malone. Todos em Chicago conheciam a família Malone. Um império clandestino que controlava metade da cidade. Um nome sussurrado com medo, falado em histórias de violência e poder. Raph assentiu lentamente. Eu sou o líder, ou eu era. O silêncio caiu sobre o quarto. Olivia sentiu como se estivesse em queda livre, sem nada para se agarrar. Raph começou a contar, sua voz baixa e uniforme, como um homem lendo em voz alta um capítulo sombrio de sua própria vida. 10 anos antes, seu pai, Charles Malone, havia morrido em um acidente de carro, mas Raph nunca acreditou que fosse um acidente. Ele sempre suspeitou que Donovan, seu tio, estivesse por trás disso. Donovan queria poder, queria expandir o império para áreas que Charles se recusava a tocar. Drogas, tráfico humano, as coisas que o pai de Raph tratava como uma linha que não podia ser cruzada. Quando Charles morreu, Raph herdou tudo. E ele administrou segundo as regras de seu pai. Sem drogas, sem tráfico humano, sem matar pessoas inocentes. Mas Donovan nunca desistiu. 8 meses antes, Donovan atacou. Um carro-bomba perfeitamente arranjado, anunciando ao mundo que Rafferty Malone estava morto. Raph sobreviveu porque Frank o avisou com antecedência, mas ele foi ferido na perna. O ferimento era real, não falso. Mas ele o exagerou e o transformou em uma camuflagem perfeita. Um mendigo. Quem suspeitaria que ele era o chefe da máfia que supostamente havia morrido? Ele desapareceu daquele mundo, vivendo nas sombras, esperando o momento certo. Eu precisava desaparecer para investigar, disse Raph, sua voz ficando mais sombria, para encontrar provas contra Donovan, mas também porque... Ele parou em silêncio por um longo momento. Eu queria ver quem ainda me trataria como um ser humano quando eu não tivesse mais nada. 20 anos como chefe. Eu não sabia quem realmente me respeitava e quem apenas me temia. Quando me sentei na calçada, as pessoas cuspiam em mim, jogavam água no meu rosto, me chutavam como um cão de rua. Pessoas que costumavam curvar a cabeça para mim. Ele olhou para Olivia. Você foi a única que me olhou como se eu fosse humano. Olivia engoliu em seco. Então por que você se casou comigo? Raph soltou um suspiro lento. Carl é homem de Donovan. Quando Carl veio até Judith procurando um marido para você, eu entendi imediatamente. Se não fosse eu, você teria sido vendida para os traficantes de Donovan. Você teria desaparecido de verdade. Não o tipo de desaparecimento que Carl descreveu para Judith. Eu concordei porque era a única maneira de salvá-la sem expor minha identidade. Ele fez uma pausa. Eu não pretendia te envolver nisso, mas... O silêncio se estendeu novamente. Olivia sentiu sua mente girar, emoções colidindo como uma tempestade. Finalmente ela falou, sua voz mais fria do que pretendia. Você mentiu para mim. Raph não negou. Eu não menti sobre te proteger. Eu não menti sobre o respeito. Tudo neste apartamento, a maneira como te tratei, é tudo real. Você é da máfia. Eu sou o homem que te salvou de um destino muito pior. Olivia se levantou, deu um passo para trás até suas costas encontrarem a parede. Você já matou pessoas? A pergunta pairou no ar. Raph sustentou seu olhar sem vacilar. Não diretamente, mas eu dei ordens e meus homens mataram. Eu não sou inocente, Olivia. Nunca disse que era. Ele fez uma pausa. Mas eu tenho limites. Eu não mato pessoas inocentes.
Sem tráfico, sem drogas. Donovan não tem limites. Olivia ficou ali, olhando para o homem à sua frente. Não mais um mendigo deficiente. Não mais um marido no papel. Um líder da máfia. O homem mais perigoso que ela já conhecera. O homem que a salvara de um destino pior que o inferno. Eu preciso de tempo, ela disse. Raph assentiu. Você tem o direito de ir embora a qualquer momento. Eu te darei dinheiro, documentos, um lugar seguro para ficar. Ninguém te encontrará. Olivia o observou por um longo momento. Chega de mentiras. Combinado. Naquele momento, o telefone de Raph vibrou. Ele olhou para a tela e, pela primeira vez, Olivia viu a cor sumir de seu rosto. Raph virou a tela para ela. Uma mensagem curta. Eu sei que você está vivo. Fuja. De Donovan. O homem que matou o pai de Raph. O homem que tentou matar Raph. O homem por trás de Carl, por trás de Judith, por trás de tudo o que aconteceu com ela. Olivia olhou para a mensagem, depois para Raph. Por 5 anos ela viveu sem escolhas. Judith decidia tudo. Carl decidia seu destino. Ela era apenas uma peça sendo empurrada para lá e para cá. Mas agora, pela primeira vez, ela tinha uma escolha real. Ir embora com o dinheiro e os documentos que Raph prometeu e começar uma nova vida onde ninguém a conhecia. Ou ficar com um homem mais perigoso que ela já conhecera e enfrentar um inimigo que mal podia imaginar. Ela não sabia o que escolheria, mas sabia de uma coisa. O que quer que ela escolhesse desta vez seria sua escolha. Não de Judith, não de Carl, não de mais ninguém. Pela primeira vez em sua vida, a decisão pertencia a ela. Raph olhou para a mensagem mais uma vez, depois se levantou. E todo traço de cansaço desapareceu de seu rosto, substituído pelo foco afiado e gélido de um homem acostumado a enfrentar o perigo de frente. Donovan sabe que estou vivo, ele disse, sua voz rápida e decisiva. Temos que ir agora. Olivia se levantou, o coração martelando. Nós... Raph fez uma pausa e se virou para olhá-la. Você ainda quer vir comigo? Eu te disse que pode ir embora a qualquer momento. Eu te darei dinheiro, documentos, um lugar seguro. Olivia não sabia por que disse isso, mas as palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Eu não tenho para onde ir e eu confio em você. Ela se assustou com a frase. Confio em você. Confiar em um chefe da máfia. Confiar no homem que a enganou por semanas. Mas, estranhamente, era verdade. No meio de todas as mentiras, no meio de todos os segredos, havia uma coisa que Raph nunca fingiu. A maneira como ele a tratava. Eles fizeram as malas em 10 minutos. Apenas o que importava. Olivia enfiou algumas mudas de roupa em uma bolsa, junto com o caderno de seu pai e a fotografia de família. As coisas que ela carregava desde o dia do casamento. Raph fez uma ligação, sua voz rápida e afiada. Frank, ative o plano B. Casa segura número 3. Ele conduziu Olivia pela parte de trás, subindo para o telhado por uma janela no teto, depois descendo pela escada de incêndio do outro lado do prédio. Eles se moveram na escuridão como duas sombras, rápidos e silenciosos. Na rua, um carro preto esperava, o motor já ligado. O motorista não era Frank. Era uma mulher de cabelo curto, rosto frio como pedra, que deu a Raph um pequeno aceno de cabeça sem dizer uma palavra. Eles entraram e o carro partiu imediatamente. 10 minutos depois, Olivia olhou no espelho retrovisor e seu coração pareceu parar. O SUV preto, o mesmo do casamento, o mesmo que havia passado pelo beco naquela noite. Estava seguindo-os, mantendo distância suficiente como um predador paciente, esperando o momento certo. A motorista verificou o espelho, depois acelerou. O carro virou à esquerda de repente, desceu uma rua estreita, depois à direita, depois à esquerda, depois à direita novamente, mudando de direção repetidamente pelo labirinto de ruas de Chicago. Olivia foi jogada de um lado para o outro, seu coração trovejando em seus ouvidos. Ela não sabia o que estava fazendo, mas sua mão alcançou a de Raph e a apertou com força. A primeira vez que ela escolheu tocá-lo. Raph fechou a mão em volta da dela e deu um pequeno aperto, quente e firme. Ele não falou, mas o aperto disse tudo. Estou aqui, você vai ficar bem. Eles deram voltas por 20 minutos por ruas que Olivia nunca soube que existiam, por bairros escuros e desertos. Finalmente, quando ela olhou para trás novamente, o SUV preto havia desaparecido. 2 horas depois, eles chegaram.
Uma pequena casa nos subúrbios, situada entre outras casas que pareciam exatamente iguais, misturando-se ao bairro como se não fosse nada de especial. Por fora, parecia a casa de uma família comum. Por dentro, Olivia viu câmeras de segurança em todos os cantos, armários abastecidos com comida armazenada e 3 homens guardando as portas. Frank estava esperando na sala de estar e assentiu quando eles entraram. "Bem-vindo ao paraíso, chefe", ele disse com um sorriso sardônico. Olivia olhou ao redor e entendeu que este era o exército de Raph. Os leais, as pessoas que o seguiram mesmo quando o mundo inteiro acreditava que ele estava morto. Raph explicou mais quando se sentaram. Ele tinha uma rede de casas seguras por toda parte, uma herança de seu pai, construída ao longo de 30 anos. Lugares para se esconder quando as coisas ficavam perigosas, quando ele precisava desaparecer. Neil, seu advogado, estava guardando as provas contra Donovan em um local secreto. Gravações de reuniões, transferências de dinheiro através de contas no exterior, listas de policiais e políticos que recebiam subornos. "O suficiente para derrubar Donovan", disse Raph. "Mas tem que ser liberado na hora certa, senão ele vai enterrar tudo antes que alguém tenha a chance de ver." Na primeira noite na casa segura, Olivia foi levada a um pequeno quarto com 2 camas de solteiro. Raph parou na porta. "Durma, eu vou vigiar." Olivia olhou para ele e viu as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Viu como seus ombros caíam ligeiramente, mesmo enquanto ele tentava ficar ereto. "Você precisa dormir também." Raph sorriu, cansado, mas caloroso. "Estou acostumado." Olivia não discutiu. Ela se deitou, mas não fechou os olhos. Ela observou Raph sentar-se perto da janela, olhando para a escuridão lá fora, sua silhueta solitária recortada contra a noite. Pela primeira vez, ela percebeu que ele estava tão sozinho quanto ela. Cansado também, sem ninguém em quem pudesse realmente confiar. 2 estranhos jogados juntos pelo destino, agora correndo pela noite, lado a lado. No meio da noite, Olivia acordou e viu Raph ainda sentado lá, ainda observando a janela. "Você não está cansado?" Ela sussurrou. Raph se virou e seus olhos cinzentos se suavizaram na fina luz da lua. "Estou. Mas há coisas mais importantes do que o sono." "Como o quê?" Raph ficou quieto por um momento, depois respondeu, sua voz leve como o vento. "Manter você segura." E pela primeira vez, Olivia não achou que ele disse isso por dever, pela responsabilidade do homem que a salvara. Ela achou que ele disse isso porque realmente queria. No segundo dia na casa segura, Olivia acordou com uma sensação estranha em seu corpo. Sem motores do lado de fora da janela, sem sirenes uivando à distância. Apenas o canto dos pássaros no vento que se movia entre as árvores. Ela ficou quieta por um tempo, olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. A fuga, o SUV preto os perseguindo. A casa segura, a verdade sobre Raph. Muita coisa para engolir de uma vez. Ela precisava fazer algo normal, algo familiar, algo que a lembrasse que ela ainda era ela mesma. Ela encontrou a cozinha no final do corredor, armários cheios de suprimentos, e decidiu cozinhar macarrão. Simples, fácil, algo que ela havia feito centenas de vezes na casa de Judith. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela estava cozinhando porque queria, não porque era forçada. O cheiro de alho florescendo na panela se espalhou pela casa, o molho de tomate borbulhando suavemente no fogão. E quando Olivia se virou, Raph estava parado na porta da cozinha, observando-a com surpresa. "Você está cozinhando?" ele perguntou. Olivia deu um pequeno encolher de ombros. "Preciso me sentir normal, mesmo que seja apenas por uma refeição." Raph assentiu, não disse mais nada e sentou-se à mesa. Pela primeira vez, eles comeram juntos como um casal comum. Não marido e mulher no papel, não salvador e resgatada. Apenas 2 pessoas comendo macarrão em uma pequena cozinha, enquanto a tempestade se formava do lado de fora de suas paredes. Após a refeição, Raph saiu para verificar as câmeras de segurança, deixando Olivia sozinha com Frank. O silêncio se estendeu, tenso. Olivia não sabia o que dizer a este homem, o homem que chamava Raph de chefe com respeito absoluto. Então Frank falou, sua voz baixa e lenta. "Eu trabalho para a família Maloney há 25 anos, desde que Raph era um garoto de 11 anos. Olivia ergueu os olhos e ouviu. "O pai dele, Charles, foi o melhor homem que já conheci.
Ele construiu este império não com sangue, mas com lealdade. Ele tinha princípios, e Ralph é como ele. Frank fez uma pausa e olhou pela janela. Ele não é perfeito. Ninguém neste mundo é perfeito. Mas ele tem limites. Ele cumpre sua palavra. Olivia perguntou, sua voz suave. O que ele te prometeu? Frank ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse, ele prometeu que cuidaria da minha filha se eu morresse no trabalho. Ele criou um fundo de bolsa de estudos para ela 5 anos atrás, quando ela tinha apenas 5 anos. Olivia sentiu outra peça se encaixar sobre o homem com quem se casara. Ralph era um homem que cumpria promessas. Em um mundo construído sobre mentiras e traições, isso era mais raro que ouro. Naquela noite alguém ligou a televisão na sala de estar. O noticiário local estava no ar e Olivia ficou rígida quando viu um rosto familiar na tela. Judith. Sua madrasta sentou-se em frente à câmera, os olhos vermelhos, a voz trêmula como se estivesse segurando as lágrimas. Minha filha foi sequestrada por um homem perigoso. Ela disse, a dor espessa e encenada. Eu só a quero em casa, segura. Por favor, me ajudem. Britney estava ao lado dela, mas sua expressão não demonstrava concordância. Ela olhava para a mãe com um olhar estranho, como se estivesse duvidando, como se estivesse pensando em algo. Olivia cerrou os dentes. Ela está mentindo na televisão nacional. Ralph estava atrás dela, sua voz baixa. Ela está sendo forçada. Donovan está usando-a. Se Judith não cooperar, ela pagará aquela dívida de 50 mil de outra forma. Tarde da noite, Olivia não conseguia dormir. Ela saiu para a varanda, onde o ar estava fresco e o céu cheio de estrelas. Ralph estava sentado lá, olhando para cima, sua forma solitária recortada contra a noite. Olivia sentou-se ao lado dele, deixando espaço suficiente, e eles conversaram pela primeira vez como iguais. Você sente falta da sua vida antiga? Olivia perguntou. O poder, o dinheiro, tudo isso. Ralph ficou em silêncio por um momento. Eu sinto falta do meu pai. Ele costumava dizer, o poder é uma ferramenta, não um objetivo. Use-o para proteger os fracos, não para esmagá-los. Olivia assentiu. Ele era um bom homem. Ele tentou, disse Ralph. Eu estou tentando. O silêncio se instalou sobre eles, mas não era tenso. Era gentil. Olivia olhou para o céu e as palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Eu costumava pensar que morreria naquela casa, desapareceria pouco a pouco. Ninguém se lembraria. Ralph se virou para ela, os olhos cinzentos se suavizando à luz da lua. Eu me lembro, desde a primeira vez que você passou por onde eu estava sentado. Olivia piscou, surpresa. Você se lembra? Eu me lembro. Você foi a única que me olhou sem nojo, sem pena. Você apenas me olhou como se eu fosse uma pessoa, não lixo na rua. Eles ficaram sentados sem falar, os ombros próximos, mas sem se tocar, suas respirações se misturando no ar frio. Por que você realmente me salvou? Olivia perguntou, sua voz leve como o vento. Ralph ficou quieto por tempo suficiente para que ela pensasse que ele não responderia. Então ele falou, sua voz pouco mais que um sopro. Porque quando o mundo inteiro me olhou como se eu fosse lixo, você me olhou como se eu fosse humano. Olivia engoliu em seco. Só isso? Ralph se virou, os olhos cinzentos se encontrando com os dela. Às vezes, isso é tudo. No terceiro dia, tarde da noite, o alarme do sistema de câmeras de segurança rasgou o silêncio. Olivia estava deitada na cama, ainda acordada, quando luzes vermelhas começaram a piscar no corredor. Ela se sentou ereta, o coração batendo forte. Passos rápidos passaram do lado de fora da porta. Então a voz de Frank estalou pela casa, tensa de urgência. Chefe, temos visitas. Olivia correu para a sala de estar e viu Ralph olhando para os monitores das câmeras. 5 veículos pretos avançavam, os faróis brilhando na escuridão como uma coluna em movimento. Ralph se virou para ela, seus olhos cinzentos brilhando com um foco metálico e inabalável. Olivia, entre no quarto seguro. Não saia, não importa o que aconteça. Olivia balançou a cabeça, surpresa com a calma em sua própria voz. Não, eu vou ficar com você. Ralph começou a discutir, mas não havia tempo. Fique atrás de mim, ele disse, seu tom de puro comando. Em silêncio. Eles saíram para a varanda da frente, onde Frank e outros 3 já estavam em posição, armas nas mãos, olhos fixos nos carros que se aproximavam. Os 5 SUVs pararam em frente à casa, os faróis apontados diretamente para eles,
ofuscando como o sol no meio da noite. As portas se abriram e um homem saiu. Cabelo prateado bem penteado, um terno preto tão perfeito que não tinha um único vinco. Um sorriso caloroso na boca, como um tio gentil visitando a família. Mas seus olhos eram de gelo e 10 guarda-costas o seguiram, mantendo distância, as mãos apoiadas nas armas. Donovan. Olivia o reconheceu imediatamente, embora nunca o tivesse visto antes. Ela soube pela maneira como o corpo de Raph ficou rígido, pela maneira como o aperto de Frank em sua arma se intensificou, pelo ar que se tornou tão denso que parecia poder ser cortado com uma faca. Donovan levantou as 2 mãos, o sorriso ainda no lugar. Eu só quero conversar, civilizadamente. Frank e os outros mantiveram as armas apontadas, as vozes frias. Não se aproxime mais. Donovan riu, o som ecoando na noite vazia. Sobrinho, é família. Por que tão tenso? Então seu olhar deslizou para Olivia, os olhos varrendo-a da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando o preço de um objeto. A nova noiva. Bonita. Uma pena. Raph deu um passo à frente, colocando-se entre Olivia e aquele olhar. O que você quer? Donovan juntou as mãos atrás das costas e passeou como se estivesse andando em um parque. Eu quero que você volte. Trabalhe para mim. Permaneça vivo. A mandíbula de Raph se contraiu. Você matou meu pai. Você acha que eu vou esquecer? Donovan não negou. Não se esquivou. Ele apenas deu de ombros como se estivessem discutindo o tempo. Charles era muito idealista. Ele não entendia que não há espaço para ideais neste mundo. Então ele olhou diretamente nos olhos de Raph, o sorriso desaparecendo, substituído por algo frio e impiedoso. Eu planejei o acidente 10 anos atrás. Você ainda não esqueceu. Olivia ouviu Raph inspirar bruscamente, viu sua mão se fechar em um punho. Nunca! Donovan voltou seus olhos para Olivia, afiados como uma lâmina. Ela importa para você, não é? Ele se aproximou, ignorando as armas apontadas para ele. Você sabe ao lado de quem está dormindo? Um Malone tem sangue nas mãos. O sangue de quantas pessoas? Eu perdi a conta. Olivia queria recuar, correr, desaparecer, mas ela ficou onde estava, forçando-se a não tremer, forçando sua voz a não tremer. Eu sei quem ele é, ela disse, chocada com o quão firme soou. E eu sei quem você é também. Donovan ergueu uma sobrancelha, um lampejo de diversão cruzando seu rosto. Você tem coragem. Pena que coragem não te mantém vivo. Ele se virou para Raph, sua voz se tornando gelo. 48 horas. Entregue o controle. E você vive. E ela vive. Ele fez uma pausa, deixando a ameaça la sentar. Depois de 48 horas, não serei mais paciente. E Neil, seu advogado, está sendo vigiado. Não pense que não sei sobre as provas. Então Donovan se virou e voltou para seu veículo como se a conversa tivesse terminado. 10 guarda-costas o seguiram. As portas se fecharam, os motores rugiram e o comboio desapareceu na escuridão. O ar parecia pesado como chumbo. Ninguém falou por um longo momento. Frank quebrou o silêncio primeiro. Chefe, precisamos nos mover agora mesmo. Raph balançou a cabeça, os olhos ainda fixos na direção em que os carros desapareceram. Não, ele quer que a gente fuja. Não vamos mais fugir. Então ele se virou para Olivia e o cinza em seus olhos se suavizou, cheio de preocupação. Você deveria ir. Você ainda pode. Eu te darei dinheiro, documentos, um endereço seguro bem longe. Donovan não sabe quem você é. Você pode desaparecer, começar de novo. Olivia ficou parada, o coração batendo como um tambor. Mas não porque temia Donovan, porque ela estava diante de uma escolha que mudaria sua vida inteira. Passei minha vida inteira sendo empurrada, ela disse, sua voz quieta, mas firme. De um lugar para outro, de uma pessoa para outra. Judith me empurrou para Carl. Carl me empurrou para você. Toda a minha vida ninguém nunca perguntou o que eu queria. Raph a observou, esperando. Desta vez, disse Olivia, aproximando-se, eu escolho. Não porque não tenho para onde ir, porque eu quero ficar. Por quê? Perguntou Raph, sua voz rouca. Olivia olhou diretamente naqueles olhos cinzentos, os olhos que a observaram de uma calçada empoeirada, que guardaram seu sono todas as noites, que se interpuseram entre ela e o mundo, porque pela primeira vez alguém me perguntou o que eu queria. A casa segura mergulhou em silêncio depois que o comboio de Donovan desapareceu. Frank e seus homens saíram para verificar o perímetro,
certificando-se de que ninguém havia ficado para trás para observá-los. Olivia ficou na sala de estar olhando para Raph. Ele não se moveu, não deu ordens, não fez absolutamente nada. Ele apenas ficou ali, olhando para o nada, como se toda a força tivesse sido drenada dele. Então ele afundou em uma cadeira, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas. Pela primeira vez desde que o conhecera, Olivia viu Raph não como forte. Não o chefe da máfia frio. Não o homem que podia derrubar 3 atacantes em 10 segundos. Apenas um ser humano cansado, carregando o peso do mundo em seus ombros. Estou com medo, ele disse suavemente. Sua voz como um sussurro no escuro. Olivia ficou tão surpresa que não conseguiu falar por alguns segundos. Raph, que havia enfrentado Donovan sem piscar, que havia vivido 8 meses como um sem-teto que parecia não ter medo de nada, acabara de dizer que estava com medo. Com medo de quê? Ela perguntou, sua voz leve como o vento. Raph não levantou a cabeça. Com medo de não conseguir te proteger. Com medo de que você se machuque por minha causa. Por causa do que eu fiz, do que eu sou. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Com medo de que você olhe para mim e veja um monstro. Olivia se aproximou e sentou-se ao lado dele na cadeira, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. Eu não vejo um monstro, ela disse. Raph olhou para cima, os olhos cinzentos encontrando os dela, cheios de dúvida. O que você vê? Olivia pensou por um momento, pensando em tudo o que havia acontecido desde aquele humilhante casamento no quintal da casa de Judith. Eu vejo o homem que dorme em um chão frio para que eu possa ter a cama. O homem que guarda meu sono todas as noites e não pede nada. O homem que se interpõe entre mim e o mundo inteiro, mesmo quando esse mundo é minha madrasta, os bandidos no beco, seu tio e seus 10 guarda-costas. Raph a observou por um longo tempo, como se procurasse em seu rosto qualquer traço de mentira, qualquer medo que ela estivesse escondendo. Ele não encontrou. Você não deveria estar aqui. Ele disse, sua voz rouca. Mas eu quero estar. Por quê? Você poderia ir embora, começar de novo, viver a vida normal que você merece. Olivia pensou nos 5 anos na casa de Judith. 5 anos em que ninguém perguntou o que ela queria. 5 anos sendo tratada como se não existisse. Porque por 5 anos, ninguém nunca perguntou o que eu queria. Você foi o primeiro, porque você me deu o direito de escolher. Pela primeira vez na minha vida, alguém olhou para mim e perguntou o que eu queria, em vez de me dizer o que eu tinha que fazer. Ela fez uma pausa e olhou diretamente em seus olhos. Eu escolho você. Não porque você me salvou, mas porque você me respeita. Raph pegou a mão dela. Pela primeira vez ele iniciou o gesto. Sua mão era quente, calejada, o tipo de calo ganho trabalhando, lutando, sobrevivendo ao inferno. Se algo acontecer comigo, ele começou. Olivia o interrompeu, apertando sua mão. Então enfrentaremos juntos. Não você sozinho, não eu sozinha. Nós. Raph olhou para ela e, pela primeira vez, Olivia viu seus olhos brilharem, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. Não se estilhaçando, mas se abrindo o suficiente para a luz entrar. Você é outra coisa, Olivia Hayes, ele disse, sua voz rouca, mas calorosa. Olivia sorriu, seu primeiro sorriso real desde que seu pai morrera. Você também, Rafferty Malone. Eles ficaram ali, lado a lado, de mãos dadas, sem dizer mais nada. Não precisavam. Lá fora, a noite lentamente se desvanecia, o céu mudando de preto para cinza, depois para um rosa fraco com a chegada do amanhecer. Lá dentro, 2 pessoas não estavam mais sozinhas. Quando o primeiro raio de sol entrou pela borda da cortina, Olivia percebeu algo. Ela não estava mais com medo. Não porque o perigo tivesse desaparecido. Não tinha. As 48 horas estavam correndo. Donovan ainda estava lá fora, esperando. Mas pela primeira vez em sua vida, ela tinha alguém para enfrentar isso com ela. E essa pessoa estava segurando sua mão como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Na manhã seguinte, Raph reuniu Frank e 5 homens de confiança na sala de estar. Olivia sentou-se no canto, esperando que Raph pedisse para ela sair, como os chefes costumam fazer quando se reúnem com seu pessoal. Mas ele não disse uma palavra. Ele apenas olhou para ela e deu um pequeno aceno, como se sua presença fosse simplesmente entendida. Ela ficou. Raph começou a falar.
Sua voz baixa e firme. Neil, seu advogado, havia enviado secretamente cópias das provas para vários locais antes que Donovan pudesse agir. Gravações de reuniões onde Donovan ordenou a morte de rivais. Sua voz clara, inconfundível, impossível de negar. Transferências de milhões de dólares através de contas no exterior. Um rastro que levava diretamente a Donovan. 3 testemunhas dispostas a depor em tribunal se fossem protegidas. Pessoas que já trabalharam para Donovan e sabiam demais. Uma lista de policiais e políticos que recebiam subornos. Nomes que abalariam a cidade inteira. O suficiente para derrubar Donovan. O suficiente para enterrar seu império. Frank olhou para Raph, a preocupação piscando em seu rosto, geralmente frio. Se lidarmos com isso da maneira antiga, Donovan revidará com violência. Ele tem homens, armas, dinheiro. Será uma guerra sangrenta. Raph assentiu. Eu sei. É por isso que não vamos fazer da maneira antiga. Ele olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de cada homem que o seguiu, que foi leal à família Malone por anos. Nós contatamos o FBI. O silêncio inundou a sala. Frank foi o primeiro a falar, sua voz afiada de surpresa. Chefe, o FBI. Eles vão prender você também. Você cometeu crimes, você sabe disso. Raph não se esquivou. Eu sei, mas esta é a única maneira de acabar com a espiral. Se formos para a guerra com Donovan, pessoas morrerão. Meus homens, os homens dele, pessoas inocentes. E mesmo que vençamos, outra pessoa surgirá para substituí-lo. A espiral nunca termina. Ele parou e respirou fundo. Meu pai queria mudança. Ele queria tirar a família das sombras. Ele não teve a chance. Eu terei. Estou disposto a enfrentar as consequências. Olivia ouviu e uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ela se levantou e foi até a mesa onde os documentos estavam espalhados. Deixe-me ver as provas, ela disse. Raph olhou para ela surpreso, mas assentiu. Olivia começou a ler, a classificar, a organizar. 5 anos vivendo sob o domínio de Judith a ensinaram a ler pessoas, a reconhecer padrões de comportamento, a identificar mentiras e manipulação. Ela podia ver isso nesses documentos. A maneira como Donovan controlava os outros, a maneira como os isolava, a maneira como usava o medo como arma. Donovan e Judith são iguais, ela disse, seu dedo traçando uma cadeia de e-mails. Controle através do medo, isolamento através de mentiras. Isso é um padrão. Se apresentarmos as provas desta forma, o FBI verá exatamente quantas pessoas ele manipulou. Raph olhou para ela e algo em seu olhar mudou. Não era o olhar de um protetor estudando alguém que precisava de proteção. Era o olhar de um aliado reconhecendo um aliado. Você não é apenas alguém que precisa ser protegido, ele disse. Você é uma aliada. Naquela tarde, Raph contatou o agente especial Morrison do FBI, um homem que vinha observando Donovan há 5 anos, mas nunca teve provas suficientes para agir. Raph ofereceu um acordo, provas completas mais testemunho direto, em troca de proteção a testemunhas para Olivia e uma sentença reduzida para si mesmo. Morrison concordou em se encontrar na noite anterior ao confronto. Olivia e Raph sentaram-se na varanda, sob um céu cheio de estrelas. O ar estava fresco, carregando um leve cheiro de grama molhada do quintal. Se amanhã não correr bem, começou Raph. Olivia o interrompeu. Vai correr bem. Estou falando sério. Se algo acontecer, Frank te levará para fora. Você estará segura. Olivia se virou para ele. Você fala como se eu fosse a única que precisa ser salva. Mas você também precisa ser salvo, Raph. Você viveu sozinho por muito tempo. Lutou sozinho. Carregou tudo sozinho. Raph ficou em silêncio, não negando. Olivia continuou, sua voz gentil, mas firme. Nós salvamos um ao outro. É assim que funciona. Você me salvou de Judith, de Carl, do destino que eles planejaram para mim. Eu te salvei da solidão, de pensar que ninguém pode ver a pessoa real que você é. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era tenso. Era fácil. Então Raph perguntou, sua voz leve como o vento. Você se arrepende? Arrependo do quê? De estar aqui comigo, com tudo o que está acontecendo. Olivia pensou nos 5 anos na casa de Judith. Pensou no casamento humilhante. Pensou em todas as noites que chorou sozinha. Então ela pensou no apartamento com 3 fechaduras, nas panquecas pela manhã,
na mão que segurou a dela no escuro. Eu me arrependo de 5 anos atrás, ela disse. Não me arrependo de agora. Raph sorriu. Um sorriso real, caloroso, um sorriso que iluminou aquele rosto frio no escuro. Obrigado. Pelo quê? Por me escolher. Às 6 da manhã, quando o amanhecer estava apenas surgindo no horizonte de Chicago, a operação começou. Raph estava dentro da casa segura com um telefone pressionado no ouvido, dando ordens em uma voz baixa e firme. Ao mesmo tempo, em 3 lugares diferentes, as provas foram divulgadas. O FBI recebeu o arquivo completo de Neil, incluindo gravações, transferências de dinheiro e as listas de suborno. As 3 maiores emissoras de televisão da cidade receberam um resumo e um vídeo. 2 jornais nacionais receberam documentos detalhados, completos com os nomes de políticos e policiais que haviam recebido dinheiro de Donovan. Tudo de uma vez. Donovan poderia enterrar uma fonte, poderia comprar uma redação, poderia ameaçar uma emissora, mas não poderia enterrar tudo ao mesmo tempo. Esse era o plano de Raph, e era perfeito. Olivia sentou-se em frente à televisão, o coração batendo forte, os olhos fixos na tela. Imagens de helicóptero ao vivo de uma emissora de notícias mostravam a mansão de Donovan, situada em uma vasta extensão de terra nos subúrbios. Uma equipe da SWAT a havia cercado. Veículos da polícia alinhavam a estrada. Luzes vermelhas e azuis piscando no brilho da manhã. Às 6h15, eles invadiram. A porta foi arrombada. Gritos ecoaram. Figuras escuras se moveram rapidamente pelas janelas. Donovan estava tomando café da manhã quando eles invadiram. Repórteres disseram mais tarde que ele não teve tempo de reagir. Não teve tempo de fazer ligações. Não teve tempo de destruir nada. Um império de 40 anos desmoronou em 30 minutos. A câmera deu um zoom enquanto Donovan era levado para fora da mansão, algemas brilhando sob o flash de dezenas de repórteres. Seu rosto estava cinza de choque, mas seus olhos ainda eram de gelo, ainda cheios de desprezo. Antes de o empurrarem para o carro da polícia, Donovan parou e olhou diretamente para a câmera. Ele sabia que Raph estava assistindo em algum lugar e falou alto o suficiente para os microfones captarem. Claro o suficiente para todo o país ouvir. Você acha que será diferente de mim, sobrinho? O sangue Malone não muda. Você se tornará como eu. É apenas uma questão de tempo. Então a porta do carro bateu e Donovan desapareceu atrás do vidro escuro. Raph estava ao lado de Olivia, os olhos imóveis na tela. Quando Donovan disse aquelas palavras, Olivia viu a mão de Raph se fechar em um punho. Ela o alcançou e envolveu seus dedos em sua mão, dando um pequeno aperto. Raph não respondeu a Donovan. Ele não precisava. A resposta estava no que ele estava fazendo, na decisão de entregar as provas ao FBI em vez de resolver com violência. Em sua disposição de enfrentar suas próprias consequências para encerrar o ciclo de sangue. A notícia se espalhou como fogo. Chefe da máfia Donovan Malone é preso. Império do crime de 40 anos desmorona. Ondas de choque com a revelação da lista de políticos e policiais subornados. As provas foram divulgadas peça por peça. Assassinato, lavagem de dinheiro, suborno, ameaças, extorsão. A cada hora, outra peça vinha à tona. Outro nome arrastado para a lama. Os aliados de Donovan entraram em pânico. Alguns tentaram fugir e foram presos no aeroporto. Alguns se entregaram, esperando por misericórdia. Outros permaneceram em silêncio, rezando para que seus nomes não aparecessem na próxima lista. O império que Donovan construiu ao longo de 40 anos se desfez em um único dia. Naquela tarde, enquanto as notícias ainda corriam sem parar, Olivia se virou para Raph. Acabou? Ela perguntou. Raph balançou a cabeça, os olhos cinzentos fixos na distância. Ainda não, falta mais uma pessoa. Olivia entendeu imediatamente. Judith, a mulher que a vendera para Carl, que concordara em casá-la com um mendigo sem um segundo de hesitação. A mulher que controlou a vida de Olivia por 5 anos e a transformou em uma prisioneira dentro da casa de seu próprio pai. A luta não havia terminado. Na televisão, as imagens de Donovan sendo empurrado para o carro da polícia passavam repetidamente, as algemas brilhando sob os flashes das câmeras. Olivia observava o homem que quase arruinou sua vida indiretamente, através de Carl, através de Judith, através do plano de fazê-la desaparecer da sociedade. Agora ele era apenas mais um criminoso,
marchando entre fileiras de policiais, despojado de poder, despojado de autoridade. Como se sente? Raph perguntou suavemente. Olivia pensou por um momento, procurando a palavra certa para as emoções que rolavam dentro dela. Vazia, ela disse finalmente, mas também mais leve. A investigação crescente a partir de Donovan levou diretamente a Judith. Carl falou contando tudo para conseguir uma sentença reduzida. E em sua declaração estava o nome da mulher que concordou em vender a enteada de seu marido para pagar uma dívida. As acusações se acumularam rapidamente. Cumplicidade com uma organização criminosa, abuso financeiro, cárcere privado, roubo e apropriação indébita de bens. Carl, despojado de sua bravata, aceitou sua sentença de prisão como o preço por sua cooperação, desaparecendo no mesmo sistema que um dia usou para aterrorizar os outros. A polícia chegou à casa de Judith às 8 da manhã, enquanto ela ainda tomava café em pijamas caros. Olivia assistiu no noticiário e viu Judith sendo algemada ali mesmo em sua sala de estar. O cabelo um emaranhado selvagem, o rosto cinzento de choque e fúria. Britney estava na escada, pálida como papel, observando sua mãe ser levada, incapaz de encontrar sua voz. "Mãe, o que você fez?" ela perguntou tremendo. Judith gritou desesperada e furiosa. "Cale a boca! Eu fiz tudo por você, pelo seu futuro!" Britney recuou como se tivesse levado um tapa. "Por mim? Você a vendeu por mim?" Pela primeira vez em sua vida, Britney viu quem sua mãe realmente era. Não a mulher bem-sucedida e poderosa em quem sempre acreditou, mas alguém disposta a destruir os outros para se proteger. Ela afundou em uma cadeira, sem chorar, sem falar, apenas atordoada. 2 dias depois, Olivia foi ao centro de detenção. Raph queria ir com ela, mas ela balançou a cabeça. "Isso é meu", ela disse. "Preciso enfrentá-la sozinha." Raph entendeu. Ele a deixou ir, apenas apertando sua mão uma vez antes de ela sair pela porta. A sala de visitas era fria, luzes de neon banhando as paredes cinzentas e opacas. Judith sentou-se atrás do painel de vidro. Sem mais roupas bonitas, sem mais joias, sem mais a arrogância da mulher que controlou a vida de Olivia por 5 anos. Ela estava mais magra agora, os olhos fundos, o cabelo não mais penteado. Mas seu olhar ainda estava cheio de ódio quando Olivia se sentou em frente a ela. "Satisfeita agora?" disse Judith, sua voz pingando veneno. "Me arruinou assim? Você está feliz?" Olivia olhou para a mulher que um dia fora seu pesadelo e ficou surpresa com a simples verdade. Ela não estava mais com medo. "Eu não te arruinei", ela disse uniformemente. "Você se arruinou." Judith chorou, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Mas Olivia não sentiu pena. Ela tinha visto muitas das lágrimas fabricadas de Judith. "Eu te criei por 5 anos, te alimentei, te dei um teto, e é assim que você me paga." Olivia balançou a cabeça. "Você me controlou, me manteve presa dentro da casa do meu pai. Você roubou meu dinheiro, meus documentos, meu futuro, e quando não havia mais nada para roubar, você me vendeu." Ela fez uma pausa e respirou lentamente. "Isso não é criar alguém, Judith. Isso é aprisionamento." A mandíbula de Judith se contraiu. "Você não entende. Eu não tive de escolha. Carl me forçou. Donovan me forçou. O que eu deveria fazer?" Olivia sustentou seu olhar. "Você teve uma escolha. Você poderia ter vendido a casa para pagar a dívida. Você poderia ter pedido ajuda. Você poderia ter me contado a verdade, mas não o fez. Você escolheu me vender porque era a maneira mais fácil. Você escolheu a si mesma, como sempre faz." O silêncio preencheu o espaço. Judith olhou para Olivia com ódio, mas não tinha mais nada a dizer. Nenhuma desculpa restava. Olivia se levantou. "Eu não vim aqui por um pedido de desculpas. Eu sei que você não vai se desculpar, e mesmo que o fizesse, eu não preciso. Eu vim te dizer uma coisa." Ela olhou para a mulher atrás das grades, pequena e patética. "Agora você não tem mais poder sobre mim. Adeus, Judith." Ela se virou e foi embora sem olhar para trás. Uma semana depois, Raph se entregou sob o acordo com o FBI. Ele admitiu seu papel na organização Malone, forneceu testemunho detalhado e entregou todas as peças restantes de evidência. Em troca, ele recebeu uma redução significativa. A sentença final, 2 anos de pena suspensa,
5 anos de supervisão e proteção a testemunhas para ele e Olivia. Os bens da família Maloney foram confiscados, com parte deles usados para compensar as vítimas de Donovan. Ralph aceitou tudo sem reclamar. Este era o preço que ele tinha que pagar, e ele estava disposto a pagá-lo. Olivia esperou do lado de fora do tribunal quando a audiência terminou. O sol estava ameno, um vento fresco de outono movendo-se pelos degraus. E quando as portas se abriram, Ralph saiu. Não um prisioneiro, não um chefe da máfia. Apenas um homem cansado em um terno simples, mas livre. Ele a viu, e um sorriso se espalhou por sua boca, o sorriso que ela aprendera a amar. E agora? Olivia perguntou enquanto ele se aproximava. Agora nós recomeçamos. Nós? Ralph olhou para ela, os olhos cinzentos mais quentes do que ela já vira. Se você ainda quiser. Olivia sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente livre, sem nenhuma sombra pressionando-a. Eu ainda quero. Eles desceram os degraus do tribunal de mãos dadas. Sem multidão aplaudindo, sem fogos de artifício, sem final de conto de fadas com castelos e príncipes. Apenas 2 pessoas que haviam caminhado pelo inferno e sobrevivido, entrando em um futuro desconhecido. Mas eles entraram juntos, e isso era o suficiente. 1 ano depois, uma pequena cidade em Vermont, a centenas de quilômetros de Chicago, tornou-se seu lar. Uma casa modesta com uma horta nos fundos, uma macieira no quintal da frente e uma cerca de madeira branca ao redor. Nomes novos, uma vida nova, mas eles ainda eram eles mesmos. Olivia ainda acordava cedo, ainda amava cozinhar, ainda sorria quando via o sol da manhã. Ralph ainda verificava as fechaduras 3 vezes antes de dormir. Ainda tinha aqueles olhos cinzentos que notavam tudo. Ainda ficava de vigia nas noites em que ela acordava de pesadelos. Mas algumas coisas haviam mudado. Coisas melhores. Olivia abriu uma pequena confeitaria na rua principal da cidade. Ela a chamou de Confeitaria Reis, usando o sobrenome de seu pai, o homem que uma vez lhe disse que ela era mais forte do que pensava. Todas as manhãs, o cheiro de pão fresco se espalhava pela rua e atraía clientes de todos os lugares. Eles amavam seus doces, amavam seu sorriso, amavam a maneira como ela se lembrava de cada nome e de cada pedido. Ela concluiu um curso de negócios, mantinha seus próprios livros, tomava suas próprias decisões. Ninguém lhe dizia o que fazer, ninguém a controlava. Pela primeira vez em sua vida, ela estava vivendo sua própria vida. Ralph trabalhava como carpinteiro para uma empresa de construção local. De chefe da máfia a carpinteiro, ele brincou com Olivia uma vez, mas suas mãos ainda eram úteis. Ele trabalhava duro, aprendia novas habilidades, construía coisas em vez de destruí-las. À noite, ele ainda verificava as fechaduras, ainda olhava pela janela por um momento antes de dormir. Hábitos formados ao longo de 20 anos na escuridão não desapareciam facilmente. Mas os pesadelos vinham com menos frequência, o sono vinha mais fácil. E todas as manhãs, quando ele acordava e via Olivia ao seu lado, ele sabia que tinha feito a coisa certa. Eles dividiam uma cama agora por escolha, não por força. Pela manhã, Ralph acordava primeiro, fazia café para si e chá para ela, e colocava na mesa antes que ela abrisse os olhos. À noite, Olivia cozinhava. Ralph lavava a louça e eles se sentavam na varanda observando o pôr do sol e conversando sobre coisas comuns. Eles discutiam sobre as cores da tinta para a sala de estar, sobre se deveriam ter um cachorro ou um gato, sobre de quem era a vez de levar o lixo para fora esta semana. Discussões comuns de pessoas comuns. E depois de cada discussão, eles faziam as pazes, pegavam as mãos um do outro novamente e lembravam que até mesmo poder discutir sobre pequenas coisas era seu próprio tipo de privilégio. Uma tarde de outono, Olivia recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Olivia, é a Britney. Eu sei que você não precisa ouvir isso de mim, mas sinto muito por tudo. Não estou pedindo que você me perdoe. Só quero que você saiba que eu estava errada. Olivia olhou para a mensagem por um longo tempo, pensando na garota que transmitiu ao vivo seu casamento humilhante, que a chamou de empregada não remunerada, que riu com prazer quando ela foi expulsa de casa. Então ela pensou em Britney desabando em uma cadeira, quando viu sua mãe algemada, o rosto branco de choque, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Olivia digitou em uma resposta. Obrigada. Espero que você encontre seu próprio caminho. Ela não a perdoou.
Talvez nunca perdoasse, mas ela deixou para lá. E às vezes, deixar para lá era o suficiente. Em outra tarde de outono, eles realizaram um casamento. Não porque a lei exigia, eles já estavam casados no papel há mais de um ano, no quintal de Judith, cercados por risos e ridículo, mas porque eles queriam, porque eles escolheram. Desta vez, a cerimônia aconteceu no quintal deles, sob a macieira, enquanto suas folhas ficavam douradas. Apenas Frank estava lá, junto com a esposa e a filha de Frank e alguns novos amigos que fizeram na cidade. Olivia usava um vestido branco simples, um vestido que ela escolheu, comprou e vestiu sozinha. Raph não carregava uma bengala. O ferimento em sua perna havia sarado há muito tempo e não havia mais necessidade de fingir. Eles ficaram um de frente para o outro, de mãos dadas, e disseram seus votos. Raph disse: "Não vou prometer perfeição, mas prometo que sempre perguntarei o que você quer." Olivia disse: "Não vou prometer esquecer o passado, mas prometo que não vou deixar que ele defina nosso futuro." E eles se beijaram pela primeira vez como marido e mulher no sentido mais verdadeiro. Naquela noite, Olivia parou em frente ao espelho do quarto. Ela olhou para a mulher refletida ali e não reconheceu a garota que fora empurrada para um quintal um ano atrás. Sem olhos assustados, sem ombros curvados, sem hematomas nos braços. Apenas uma mulher de pé, ereta, encontrando seu próprio olhar e sorrindo. Uma mulher que havia escolhido. Raph se aproximou por trás dela. Passou um braço em volta de sua cintura e apoiou o queixo em seu ombro. "Venha para a cama, esposa," ele disse. Olivia riu. "Primeira vez que você me chama assim." "Primeira vez que senti que era verdade," respondeu Raph, e ela viu seu sorriso no espelho. Olivia olhou para si mesma uma última vez e sussurrou baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. A dignidade não é algo que alguém tem o direito de dar ou tirar. Ela sempre esteve aqui. Lá fora, a lua estava brilhante e a cidade estava quieta. Lá dentro, duas pessoas que se escolheram apagaram a luz e foram dormir, suas mãos ainda entrelaçadas. A história de Olivia e Raph termina aqui, mas as lições de sua jornada ecoarão por muito tempo. Esta é uma história sobre resiliência, sobre nunca perder a esperança, mesmo quando a vida nos empurra para o poço mais fundo. Esta é uma história sobre bondade, sobre como um olhar sem julgamento pode mudar uma vida inteira. Esta é uma história sobre o direito de escolher, sobre como cada um de nós merece que nos perguntem o que queremos, que sejamos respeitados, que sejamos tratados como seres humanos. E, acima de tudo, esta é uma história sobre cura, sobre como, não importa quão doloroso seja o passado, ainda podemos seguir em frente, ainda podemos amar, ainda podemos construir uma nova vida. Na vida real, nem todos encontram um Raph para resgatá-los, mas cada um de nós pode se tornar um Raph para alguém. Alguém que ouve, alguém que pergunta o que você quer em vez de dizer o que você deve fazer. E cada um de nós pode aprender com Olivia, aprender a suportar, aprender a manter a bondade mesmo quando somos tratados com crueldade, aprender a se levantar e seguir em frente quando a chance aparece. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal. Toque no like e compartilhe este vídeo para que tenhamos mais motivação para trazer histórias comoventes todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Você já conheceu pessoas como Judith em sua vida? Pessoas que controlam e oprimem os outros. Alguém já te tratou com bondade quando você estava no ponto mais baixo da sua vida? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Nós realmente queremos ouvir as histórias do fundo do seu coração. Obrigado por assistir até o final. Desejamos a todos que estão assistindo boa saúde, uma vida alegre e paz a cada dia. Lembre-se, não importa o quão difícil a vida se torne, ninguém tem o direito de tirar sua dignidade. Ela está sempre aqui, dentro de você. Adeus, e nos vemos no próximo vídeo.